Dúvida que a conversão de Saulo foi a mais evidente, a mais notória das Escrituras Sagradas. Saulo pertencia a uma ordem teológica chamada fariseus. E ele gozava uma posição hierárquica na seita. Ele era fariseu dos fariseus. Filipenses capítulo 3, versículo 5. A seita dos fariseus nasceu naquele período interbíblico entre Malaquias e o Evangelho escrito por Mateus. Fariseus significam separados. Uma seita extremamente legalista, formal, e que vivia julgando os outros e pregando certo, mas vivendo errado. Portanto, Jesus os chamou de hipócritas e sepulcros caiados. Mateus 23. Que por fora pareciam belos, mas por dentro estavam cheios de ossos podres e imundície. Os fariseus tinham a Torá, o Pentateuco, os 5 livros da lei, e uma tradição oral. Divergindo dos saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, e os saduceus era a elite sacerdotal que cuidava do templo. Já os fariseus cuidavam das sinagogas. É aprendizado. Vamos lá. Saulo, por muito tempo, porque assim, eu só prego uma coisa errada até que me seja revelado que eu estava equivocado. Então eu passo a pregar certo. Por muito tempo foi pregado que Deus mudou, que com a conversão Deus mudou de Saulo para Paulo. Vocês querem ver como isso é equívoco? Depois da conversão de Saulo, em Atos capítulo 13, versículo 9, Saulo, que também se chamava Paulo. O que vocês entendem? Saulo, que também. Então tinha 2 nomes. É que ele tinha uma dupla cidadania. Saulo era nome judaico. Paulo era um nome romano. Ele era cidadão romano. Um nome gentil. Aí você me pergunta, então por que depois da conversão dele? Bem, depois da conversão dele, ele ainda foi escassamente chamado de Saulo. Atos 13. Atos 13 diz na igreja de Antioquia, estavam mestres, e vai citando e cita o nome dele como Saulo. Mas em Atos 13, 46, ele disse, nós vamos para os gentios. E como o nome Paulo era um nome gentil, então esse nome passou
passou a ser usado predominantemente, mas não que mudou de Saulo para Paulo. É detalhe, mas é bom aprender das sagradas letras. Glória a Deus. Ardendo um zelo farisaico, ele consentiu na morte do primeiro diácono, Estevão. Ele estava lá, sendo conivente. Ardendo um zelo farisaico, no caminho de Damasco, se prepara para uma funesta missão: lançar-se sobre indefesos cristãos e aprisioná-los, levando-os presos para Jerusalém. Subitamente, a luz divina raiou do céu. Não foi um produto do ocaso. Aquilo estava no plano de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me chamou e separou para revelar o seu Filho a mim. Glória a Deus. Ele viajou 3 viagens missionárias. Fundou aproximadamente 15 a 20 igrejas. O seu ministério durou de 20 a 25 anos. São detalhes, a gente aprende e isso é bom. A 4ª viagem, há aqueles que falam em 4ª viagem, mas a 4ª viagem, ele foi na condição de prisioneiro. Roma. Ele desejava muito ir em Roma. E ele foi, mas na condição de prisioneiro. E lá ele sela o seu testemunho. Termina sua carreira guardando a fé, esperando a coroa da justiça, que naquele dia o justo juiz lhe dará. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Vejam bem, Paulo, ele teve uma experiência gloriosa. Inclusive, por uma questão de modéstia, ele evita se glorificar. E começa assim: conheço o nome. Que homem era esse? Era ele mesmo. Por uma questão de modéstia, não querendo se glorificar. Conheço o homem há 14 anos. Se no corpo, não sei.